O vento cortante fazia a neve dançar no ar, obscurecendo tudo à sua volta. A cidade, normalmente movimentada, estava deserta, como se o inverno tivesse engolido tudo. Apenas os sons do vento e o farfalhar das árvores quebravam o silêncio absoluto. Era o tipo de noite em que você preferia estar em casa, escondido do frio, mas para 4 amigos, essa era a noite perfeita para uma aventura. Em uma cafeteria local, Ana, Lucas, Felipe e Marina se reuniam. O clima estava descontraído, uma típica reunião entre amigos, até que Ana, com os olhos brilhando, trouxe à tona a lenda que há tempos circulava pela cidade. E se a gente fosse descobrir a verdade sobre o Homem das Sombras de Neve? Dizem que ele aparece nas grandes nevascas, nas noites mais geladas, e leva as pessoas que se aproximam do cemitério. Felipe, sempre o cético, não demorou a rebater. Aquela história é um conto velho, Ana. Ninguém mais acredita nisso. Mas Ana não estava disposta a deixar o assunto ir embora tão facilmente. Eu ouvi dizer que ele aparece mesmo, e ninguém sabe o que acontece com quem desaparece. Só sei que seria interessante ver com os próprios olhos. Marina, cautelosa como sempre, franziu o senho. Eu não sei, gente. Isso pode ser perigoso. E se tiver algo de verdade nisso? Mas antes que qualquer um pudesse responder, Lucas, o mais impulsivo, se levantou com um sorriso desafiador. Vamos fazer isso. Se não for verdade, vai ser uma história legal para contar. Se for, pelo menos a gente vai saber que vimos algo real. Com isso, o grupo decidiu, sem mais delongas, ir até o cemitério local, onde a lenda dizia que o Homem das Sombras surgia nas noites mais geladas. Enquanto caminhavam pela cidade deserta, o som da neve sob suas botas era a única coisa que os acompanhava. O vento soprava forte, mas o grupo estava decidido. Não havia mais volta. Chegaram à entrada do cemitério, que estava estranhamente quieto, com as portas de ferro entreabertas. Ao empurrá-las, o som da fechadura rangendo cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar estivesse mais denso, mais frio, como se o próprio cemitério os estivesse engolindo. O que está acontecendo com o vento? Ele está mais forte aqui, disse Marina, olhando ao redor, visivelmente inquieta. Ana, excitada, avançou um pouco mais. É só o clima. Vamos lá. É aqui que tudo acontece. Mas algo parecia errado. As sombras das árvores se alongavam de maneira estranha, e uma sensação de desconforto pairava sobre todos. O vento, que antes parecia apenas gelado, agora tinha algo de agressivo. Eles estavam sendo observados. Felipe, que começava a se sentir desconfortável, deu um passo para trás. Eu acho que já está tarde demais para isso. Vamos embora. Mas antes que pudessem se mover, algo estranho aconteceu. Lucas, que estava mais à frente, parou abruptamente. Viram isso? Algo se moveu ali! Ele apontou para a escuridão, para uma árvore à distância, onde uma sombra parecia se mover de maneira estranha. Foi só o vento, Lucas, disse Felipe, tentando se convencer. Mas Ana não estava tão certa. Eu vi algo. Não foi o vento, eu vi a sombra se mexendo. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos no ponto em que a sombra tinha desaparecido. A tensão aumentava, e quando o grupo estava prestes a ir embora, uma figura apareceu. Ela se materializou da escuridão. Era alta, envolta em uma sombra espessa, e seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, como se tivesse fogo dentro de si. O Homem das Sombras. Felipe ficou paralisado. O ar ao redor parecia ter desaparecido, e a única coisa que ele conseguia fazer era olhar para aquela figura imponente. Isso não pode ser real, murmurou, sua voz quase inaudível. Mas o Homem das Sombras não se moveu. Ele simplesmente ficou ali, parado, observando-os com um olhar profundo, penetrante, como se estivesse lendo suas almas. Corra! Vamos! Gritou Marina, puxando Lucas, mas seus corpos estavam paralisados pelo medo.
Não conseguiam mais se mover, como se algo invisível os estivesse prendendo ali, no centro do cemitério. Foi então que, de repente, o homem das sombras deu um passo à frente, lento e calculado, e o som da neve se estalando sob seus pés fez o medo se intensificar. Era impossível correr, era impossível fugir. Eles estavam tão próximos e o silêncio era tão pesado que parecia uma eternidade. Mas, antes que algo pior pudesse acontecer, uma força invisível os impulsionou para a frente. O grupo correu sem olhar para trás, cada um tentando escapar do pesadelo que havia se materializado ali. Quando chegaram ao portão, finalmente, o homem das sombras desapareceu, deixando-os sem fôlego e tremendo de medo. Mas o terror não acabou ali. A manhã seguinte trouxe um novo choque. Eles estavam seguros, mas algo estranho aconteceu. Uma filmagem da câmera de segurança da rua mostrava uma imagem perturbadora. O homem das sombras, caminhando pela rua, seus olhos vermelhos brilhando diretamente para a câmera. Ele sabia que estavam sendo observados. Ele sabia de tudo. Os amigos se entreolharam em silêncio. Eles haviam se aventurado em algo além de uma simples lenda. O homem das sombras não era apenas uma história, era real. E agora, ele sabia quem os havia procurado. A lenda estava mais viva do que nunca.